Olá, meus amigos, estamos começando mais um planejamento de trabalho, mais um Bom Dia Mercado para esse domingo, dia 20 de abril. Feliz Páscoa para você, para toda a sua família. Vamos falar sobre alguns jogos do Campeonato Brasileiro, todos, né? E alguns jogos da Europa. Eu quero trazer alguns destaques antes da gente começar, para já dar um esquenta no que vem por aí. Um dia bem tenso, um dia bem complexo, um dia bem completo também. Vou começar com um destaque do Real Madrid, né? Que hoje vive uma crise. Eu não sei quanto é que foi o jogo do Barcelona no sábado, você já sabe, eu estou gravando esse vídeo na noite de sexta-feira. Muito provavelmente o Barcelona, se venceu, vai atiçar ainda mais essa crise do Real Madrid, que enfrenta um semifinalista de Europa League. O Atlético Bilbao vai ser o adversário do Manchester United na semifinal, em busca dessa vaga na Champions League. É um time extremamente chato de se enfrentar e o Real vai ter que juntar os cacos depois dessa eliminação, depois de não ter jogado nada contra o Arsenal, para tentar buscar essa reaproximação do Barcelona, ou quem sabe se o Barcelona se complicou, até mesmo uma possibilidade de colar na liderança. Além disso, temos o Liverpool caminhando mais uma vez, mais um passinho em direção ao título contra o Leicester, que já está rebaixado praticamente. O Arsenal, que enfrenta também o praticamente rebaixado Ipswich, fora de casa. A situação do Ipswich é bem menos pior do que a do Southampton, mas ele não vai conseguir se safar, né? Vamos ser sinceros. E aqui o Chelsea, que enfrenta um adversário extremamente chato, que é o Fulham. O Chelsea, que também é semifinalista de competição europeia, no caso a Conference League, vai pegar o Djurgårdens, é o grande favorito para ganhar essa competição. Muito provavelmente vai ter na final, se passar pelo Djurgårdens, Fiorentina e Betis, né? Fiorentina poderia chegar à sua terceira final de Conference League seguida, mas é muito provável que o Chelsea seja o finalista, né? A situação do Fulham ainda é de uma possibilidade de chegar nas competições europeias. Como nós temos o Chelsea dentro dessa possibilidade de título da Conference League, mesmo que o Chelsea fique dentro aqui do cenário de classificação, ele abre uma vaga, né? Então ele estica uma vaga. Então o Fulham pode, por exemplo, ir para a Conference, ele pode ir para a Europa League, depende do contexto, né? Outro time que está envolvido é o Arsenal. Se o Arsenal for o campeão da Champions League, ele vai empurrar uma vaga para baixo. Então ele abre uma sexta vaga, muito provavelmente, tá? Ele abre uma sexta vaga na Champions League e aí vai empurrar uma vaga para a Europa League, uma vaga para a Conference. Então o Fulham pode brigar por vaga nos três contextos, mas está muito mais próximo aqui de uma vaga na Conference, né? Então é um confronto direto, digamos assim. E a gente pode mencionar também o jogo do United depois do show que aconteceu em Old Trafford, né? Infelizmente eu não acompanhei esse jogo, fazer um bate-volta numa cidade vizinha com os meus pais e não consegui acompanhar isso, que talvez tenha sido o jogo mais legal do United nesses últimos anos, tá? Além disso, na Itália, a Inter de Milão protege a sua liderança contra o pior time da Itália. É esse aqui. Eu elenco às vezes a Torino, a Fiore, a Udinese, mas hoje em dia, né, do que vem apresentando até na temporada passada, o Bolonha é o pior time para se enfrentar. Principalmente na casa dele, o Bolonha teve uma derrota apenas. E vai ser um grande teste aqui para a equipe da Inter, que se classificou contra o Bayern de Munique. E o Napoli, que é o concorrente, visitou o Monza. Eu não sei quanto é que foi, você já está sabendo. Temos Milan e Atalanta também para complementar. Na Alemanha, depois de ter sido eliminado pelo Barcelona, a confirmação jogou muito bem, mas foi uma confirmação de eliminação. O Dortmund olha para cima e tenta pensar se vale a pena brigar por essa Liga dos Campeões. Faltam 5 rodadas, não é isso? 5 rodadas. Dá para tentar. O Borussia Mönchengladbach é um adversário direto, então aqui é o clássico dos Borussias. O Dortmund com uma cotação de 1,40. Vamos falar disso. São Paulo e Leverkusen ainda com chances de ser o campeão, mas agora tem o Bayern de Munique com mais fome por conta da eliminação. O Bayern enfrentou no sábado a equipe do Heidenheim, não sei se venceu, foi logo cedo, 10 horas da manhã, você já sabe. E a chance do Leverkusen estava muito naquele jogo contra o União Berlim, que o Bayern acabou se complicando contra o Dortmund, né, e o Leverkusen não venceu o União Berlim. Na Série A temos Juventude e Mirassol. O Juventude tomou um cacete do Flamengo e o Mirassol deu um cacete no Grêmio. O São Paulo, que empatou com o Botafogo, enfrenta o Santos, que venceu o Galo. Infelizmente, novamente, Neymar lesionado e fora do jogo. O Atlético Mineiro, que não conseguiu vencer e que perdeu para o Santos, nesse momento, na zona de rebaixamento, pega o Botafogo, que também vem de um empate contra o São Paulo. O Fluminense, que agora deslanchou com o Renato Gaúcho, depois de vencer o Corinthians, venceu também o Santos, tinha vencido o Bragantino no finalzinho, e também venceu, claro, o San José de Oruro na Sul-Americana, enfrenta o Vitória, que conseguiu uma excelente vitória dentro de casa contra o Fortaleza. Primeira vitória do Vitória
vitória no Campeonato Brasileiro, já subiu um pouco na tabela, mas claro, o Fluminense é muito favorito. Fortaleza vem de uma derrota para o Vitória, pega o Palmeiras visitante indigesto, né? Visitou o Sport, venceu, visitou o Internacional e também venceu. E o Bragantino recebe o Cruzeiro que agora o treinador Léo Jardim colocou a maioria da galera no banco, né? A galera que custa muito para os cofres do clube e acabou usando uma garotada, né? Jogadores mais jovens, e deu muito resultado contra o Bahia. Bahia que fez um péssimo jogo e o Cruzeiro que volta às vitórias depois de um tempo, né? Um tempinho sem vencer. Tudo isso no nosso planejamento de hoje. Vamos embora. Vamos começar o nosso planejamento com Fulham e Chelsea. Quero fazer um alerta para você nesse jogo, mas antes disso, se você está começando a assistir esse planejamento, um like no vídeo para ajudar aqui o YouTube a divulgar para mais seguidores esse planejamento, para que a gente faça esse planejamento junto com mais pessoas, tá? Já te alerto que o mercado está correto, na minha opinião. O Chelsea não é favorito contra o Fulham. O Chelsea vem de derrota para o Djurgårdens, para o Legia, completamente desinteressado, né? Foi agora para a semifinal contra o Djurgårdens da Conference League, já estava praticamente classificado depois de ter vencido uma vantagem interessante na casa do adversário, e agora volta os seus olhos para a Premier League. Tem um pouco de comodismo no Chelsea, porque o Arsenal é um candidato a título na Champions League. É fácil? Não é fácil, mas tem um certo comodismo. O Arsenal pega o PSG, se o Arsenal for o campeão, o Arsenal empurra mais uma vaga, acredito eu, aqui na Premier League. Então o Chelsea nessa sexta colocação ele já iria. Caso o Chelsea também vença a Conference League, ele ainda empurra uma vaga para baixo ali, pro lado do Bournemouth. Mas não pode contar com esse comodismo, afinal de contas o PSG faz uma grande campanha, eliminou, por exemplo, 2 ingleses, o Aston Villa e a equipe do Liverpool. O time do Barcelona também está muito bem, apesar de não ter jogado bem contra o Dortmund, a Inter está muito bem. Então não dá para contar com o ovo na cloaca da galinha, né? Outra coisa, a situação do Chelsea nesse momento não é muito fácil porque tem muita gente querendo essa vaga. Se você colocar o Aston Villa agora em pretexto porque foi eliminado da Champions, o City, que jogou contra o Everton, você já sabe o resultado, eu ainda não sei, estou gravando na sexta. O Brighton, que tem uma distância considerável do Chelsea nesse momento, mas não é uma distância impossível. E o próprio Fulham. Nesse momento, a distância do Fulham é parecida com a do Brighton, parecida com a do Bournemouth, e não é tão distância assim, porque se o Fulham vence o jogo, ele vai a 51 e ele fica a 3 pontos do Chelsea. Faltando aí, vai faltar 5 rodadas. Então não é impossível. O Chelsea tem muito adversário, tem muita gente querendo essa vaga, pode contar com esse comodismo do Arsenal sendo campeão, mas e se ele não estiver no lugar certo? O Arsenal abriu uma nova vaga e se ele não for o sexto, entendeu? Então esse é um contexto difícil. Para mim é um jogo para correção de preço, tá? Para tomar cuidado, porque o Fulham é um time muito chato, mas vamos dar uma olhada como é que vem essa equipe do Fulham nos últimos jogos. Vou utilizar aqui o nosso PDF de apoio para ficar mais fácil, né? O Fulham teve 2 vitórias em sequência, porém não é um time que vinha vencendo muito dentro de casa. O Chelsea, não dá nem para elogiar, né? O Chelsea não vence fora de casa há muito tempo. Se bobear, a gente tem essa informação aqui. Vamos ver se tem? Não, a gente vai ter que coletar. E eu faço questão, né? Quanto mais informação a gente tiver, melhor. Vamos ver quanto tempo faz que o Chelsea não vence fora da sua residência. O Chelsea venceu faz um tempo, hein? O Astana aqui. Foi ainda em 2024, um jogo contra o Tottenham na Premier League. 15ª rodada. Desde então, ele empatou com o Everton, ele perdeu para o Ipswich, eu lembro a gente analisou esse jogo junto. Depois, ele visitou o City e perdeu, visitou o Brighton na FA Cup, tudo bem, visitou o Brighton novamente e perdeu, visitou o Aston Villa e perdeu, depois visitou o Arsenal e perdeu, visitou o Brentford 0-0 e agora enfrenta o Fulham. Então, não contei quantos jogos, mas faz muito tempo. Uma equipe que desde o ano passado, né? Já vai aí quase 4 a 5 meses que ele não vem. Então, um time que não passa confiança. Em relação a primeiro tempo, extremamente parelho, segundo tempo também. O time do Chelsea marca bastante fora da área e o time do Fulham sofre bastante nesse fundamento, então pode ser um contexto aqui para o Chelsea se aproveitar. Das últimas vezes que eles se enfrentaram, nós tivemos na casa do Fulham o Chelsea vencendo por 2-0, o último jogo, em 2023, o Fulham vencendo por 2-1, o Chelsea emendando aqui uma sequência de 4 vitórias consecutivas. Então é um visitante indigesto, né? Em relação aos confrontos, na maioria deles, o Fulham sofreu gol nos últimos 4 consecutivos, o under 2,5 aconteceu em 4 dos últimos 5 e o Chelsea saiu na frente em 8 dos últimos 10. Isso aqui no contexto geral de histórico, mas é um Chelsea que
recentemente, como a gente sabe, não está tão bem assim. Voltando para o momento dos gols, o Chelsea é uma equipe que sai marcando muito no começo dos jogos, na casa do adversário, e depois ele volta a marcar lá no final. Isso aqui me agrada muito, né? Talvez uma possibilidade de uma correção de preço se o Chelsea começar bem. Ou se o Fulham começar bem, que também marca muito no início. A gente tem um pretexto para tentar buscar uma correção, quem sabe buscar um gol a favor, tomara que não contra, né? Bater na mesa. E, pelo visto, são duas equipes que marcam e sofrem muito no final. Se você acredita numa possibilidade de over limite, ou buscar 2 gols no fim, pode ser um contexto interessante. O que me preocupou aqui foi o histórico. Nos últimos 4 de 5, se eu não me engano, a questão do under 2,5. Deixa eu só confirmar essa informação. Acredito que últimos 4 dos 5. E também, nos jogos do Fulham e do Chelsea, respectivamente, 63% dos jogos do Fulham, 56% dos jogos do Chelsea com over 2,5 só. Não é um contexto muito aberto. Outra coisa que me preocupa para gols aqui, contexto do jogo de 6 pontos. O que é um jogo de 6 pontos? É um jogo que importa muito para as duas equipes. E esse é um jogo que importa muito para os dois. Para o Fulham nem se fala, né? O Fulham vencer o Chelsea seria se colocar muito próximo de uma zona de Champions League. E ainda vencer um adversário direto nisso. Então eu não duvido que, se o Fulham estiver na frente do placar, ele acabe protegendo mais a vantagem do que querendo contra-atacar. O Chelsea na frente, eu não sei até que ponto eu posso confiar no Chelsea na frente, né? Porque nos últimos jogos também o Chelsea não venceu quase nenhum. Se a gente for pensar em contexto de sofrer gol, fora de casa, o Chelsea tem uma média de 1,38. Não sofre assim tanto, mas é difícil confiar no Chelsea, né? Deixa eu ver se o Radar Esportivo ajuda a gente aqui, Das vezes que o Chelsea abriu o placar, marcou primeiro, quantas vezes o Chelsea perdeu? Nenhuma. Quantas vezes o Chelsea empatou? Nenhuma. Que legal. Então, talvez na frente do placar, o Chelsea também escolha proteger a vantagem. Por mais que ele marque bastante nos minutos finais, por mais que ele sofra bastante nos minutos finais também. Então eu vou tomar muito cuidado. Vou fazer o seguinte, para criar uma condicional legal aqui, eu só vou me posicionar em gols, Theo, em um contexto. Seria uma vitória parcial de 2 gols de diferença para cada um, ou para um lado ou para o outro. Para instigar na equipe que está atrás o desespero e para potencializar a vontade de contra-atacar da equipe que está na frente, porque ela vai estar cômoda, ela vai estar já com uma boa vantagem. Dá para pensar também numa situação de pegar um over limit se o jogo tiver 0-0 lá no final, mas aí tem aquela questão. As duas equipes vão estar buscando, mas o empate não é ruim para o Chelsea, pensando no adversário direto. Só que eu ainda acho que dá para pensar. Um 0-0, buscar um gol no final. Um 2-0 para um lado ou para o outro, se for cedo, primeiro tempo terminou 2-0 para um lado ou para o outro, dá para pensar nesse contexto de buscar mais 1 ou 2 gols. Não duvido de um jogo under. Se não tiver esse contexto de 2 gols para um lado ou para o outro, se o jogo se arrastar, ele pode ter um 0-0, ele pode ter 1-0 no final, porque é aquele contexto de jogo de 6 pontos. Então, cautela, tá? Em relação aos jogadores que vocês gostam, dica para roubo de bola do lado do Fulham. Vou te dar 3 dicas. Primeira opção, Castanho. Já falamos dele em outras opções. É um jogador muito bom. Segunda opção, Robinson. Os 2 laterais, Anthony Robinson. E terceira opção, o Bassey. Calvin Bassey. Show? Do lado do Chelsea, para roubo de bola, quase sempre eu falo do Caicedo. Não tem hoje ninguém que roube tanta bola no Chelsea como o Caicedo. Você pode olhar para o Cucurella, se ele for jogar, é uma opção. E você pode olhar para o Enzo Fernandes. Mas, no nível do Caicedo, é difícil você encontrar, tá? Finalizações no alvo. Eu olho bastante para o Rodrigo Muniz, do lado do Fulham, porque é um jogador que tem marcado bastante nos últimos jogos, marcou 3 gols nos últimos 5 jogos. E você pode olhar, claro, para o Palmer, né, que voltou à sua boa fase de futebol. Mas eu prefiro ainda olhar aqui para os roubos de bola, porque é um jogo parelho, um jogo amarrado, um jogo mais pegado ali de troca de bola o tempo todo, troca de posse de bola o tempo todo, do que ficar pensando num time finalizando, defesa do goleiro. Então eu olho mais para a questão dos roubos de bola. Mesmo horário do Chelsea, Ipswich e Arsenal. Esse é um jogo que eu não vou te criticar se você pular, porque o único interessado nesse jogo é o Arsenal. Com todo respeito, né? O Ipswich já está praticamente rebaixado. Existe a possibilidade dele escapar? Existe. É fácil? Nem pro caramba. Tem 6 rodadas pela frente. Se ele somar 6 vitórias, quando, né? Somou 4 em 32, mas tudo bem. Vamos fazer o contexto do si. Se ele somar 6 vitórias, ele soma aí 18 pontos. Nesse momento, ele tem 21. Então ele iria, coloca 10, 31, coloca 8, 39. Isso? Acredito que seja isso. Com 39 pontos, ele ainda assim teria que congelar o Wolverhampton, o West Ham, o Tottenham, para que ele conseguisse ultrapassar, porque essas equipes também, infelizmente para ele, elas também jogam. Então é muito difícil, né? Se tiver um desempenho aí de 50%, que vença 3 partidas e empate 3, venceu 3, empatou 3, ele vai somar 9 pontos. Olha só, 3 e 3, ele vai somar 9 pontos.
vai chegar a 30 pontos, e aí ele empatou as outras 3, ele vai fazer 33, ele não escapa. Venceu 3 e empatou 3, ele ficou invicto nos últimos 6 jogos. É uma campanha muito boa para o Ipswich, ele não escapa. Ele só escapa se o West Ham, a partir desse momento agora, ou o Wolverhampton, desaprender a jogar bola e perder todos os últimos jogos. Então é muito difícil. Por isso, esse jogo só interessa para o Arsenal. Interessa para quê? Vamos ser sinceros? Para manter a segunda colocação. Mais nada. O Arsenal já está classificado para a próxima Liga dos Campeões, praticamente. Então eu tomaria muito cuidado, porque o Arsenal pode ter um descanso nesse jogo depois do desgaste contra o Real Madrid, né? A gente sabe que foi um Arsenal que jogou pra caramba contra o Real. É um time muito bem treinado. E é um Ipswich que eu sinceramente não sei o que esperar. Tô sendo sincero com vocês. Não sei o que esperar. Vamos pegar os últimos jogos do Ipswich? Ó, o Ipswich teve, nos últimos 10 jogos, 2 vitórias. Uma na FA Cup, quando ele já foi eliminado pelo Forest, e uma contra o Bournemouth, fora de casa. Dentro de casa, ele tomou 4 do Tottenham, 4 do Forest e 2 do Wolverhampton, que é o adversário direto, né? Jogo que ele tinha que ter ganhado. Ele marcou gol em todos os jogos. É um time que marca, é um time agressivo, mas ele sofre demais. Principalmente nesses últimos jogos, ele tem sofrido muito. O Arsenal fora de casa já é um time mais under, já é um time que tá ali. Também pegou times chatos, né? United no Old Trafford, Forest fora, o Everton no Goodison Park, então são adversários fortes. Agora ele vai pegar um adversário acessível. Ele pode dar uma coça no Ipswich por aqui. No último jogo do Arsenal contra o Ipswich, na casa do Arsenal, lá no comecinho, né, foi bem no começo, o Arsenal só fez 1-0. Mas eu criaria uma condicional. Esse é um jogo, primeiro, que eu tomaria cuidado para o back favorito, porque o back favorito ele envolve uma equipe que tem total domínio do jogo. E para você ter total domínio do jogo, você tem que geralmente jogar contra uma equipe que quer pontuar, que quer defender, que quer se proteger, porque ela está em casa. Não faz sentido ela ficar totalmente recuada em casa, a não ser que ela queira pontuar. E isso pontuar que eu digo, somar um ponto só. No caso do Ipswich, ele quer vencer. Para ele só basta a vitória. E nisso, talvez ele tenha um comportamento um pouco mais agressivo. Essa agressividade, essa linha tênue entre a agressividade e a marcação-pressão, pode fazer ali num roubo de bola que o Ipswich consiga sair na frente. Inclusive, ele tinha marcado nos últimos 3 jogos, contra o Wolves, contra o Forest, contra o Tottenham. Então me dá um pouco de preocupação ficar nesse back favorito. Eu acredito que em algum momento a gente vai ter essa possibilidade. Não é a vitória do favorito aqui, tá? É o estar a favor do favorito. Mas toma cuidado com essa marcação-pressão do Ipswich. Agora, se você quer trabalhar o mercado de gols de uma maneira mais legal, o melhor cenário é o Ipswich atrás do placar. Porque o Ipswich na frente, o que ele vai fazer? Pô, tô conseguindo o primeiro objetivo. São 6 objetivos. Eu tô conseguindo meu primeiro, que é um gol e uma vitória momentânea contra o Arsenal. O que ele vai fazer? Ele vai se fechar, claro. Então, se você quer trabalhar a favor de gols, o Arsenal tem que estar na frente. Quanto mais gols o Arsenal tiver, mais exposto o Ipswich vai estar, tá? Acho que esse é o contexto que a gente tem que ter aqui para trabalhar o mercado de gols. Para olhar aqui os momentos, olha só a fase do Ipswich no PDF, olha, meu Deus, é muito fraco. O Arsenal ainda é melhor na bola aérea e nas finalizações de fora da área. Nos momentos dos gols, ó, o Ipswich marca muito no comecinho, isso aqui que me dá medo, ó. O Ipswich marca muito no comecinho e o Arsenal sofre muito no comecinho. Então, eu prefiro, se for uma possibilidade aqui para trabalhar no back favorito, até esperar os primeiros 15 minutos para depois me posicionar, que é um Arsenal que tem sofrido no começo. Depois o Ipswich volta a marcar e sofrer no final do primeiro tempo, que é onde também o Arsenal acelera, e a gente tem uma incidência um pouco menor do que eu esperava nos últimos minutos de jogo. Mas desde que o Arsenal esteja na frente, a gente vai ter um contexto legal para trabalhar gols por aqui. Eu não duvido de um jogo para 2,5 gols, só que eu só me posicionaria no 2,5 se o Arsenal estivesse vencendo por 2-0 para buscar um over limite no final, ou se o Arsenal estivesse vencendo por 1-0 para buscar o over à frente no segundo tempo, desde que o Ipswich queira muito, ou, claro, imagino que queira, né? Correr atrás do resultado, tá? E o Arsenal queira contra-atacar. O jogo 0-0 não é tão legal, porque o Ipswich pode tentar segurar para marcar um gol de cabeça e tudo mais. E o jogo 1-0 para o Ipswich, por mais que o Arsenal tenha total condição de virar, não me agrada também para mercado de gols, porque o Ipswich tende a se fechar, tá? Sobre os jogadores, vamos pegar aqui. Uma dica para você de roubo de bola do lado do Ipswich, que é o O'Shea, o zagueiro Dara O'Shea. Tem uma média de 1,82. Tem jogadores com médias maiores, mas ele vem pelo menos aqui a 10 partidas consecutivas roubando bola. Do lado do Arsenal, depende de quem vai jogar. Não sei se alguém vai descansar. O Partey é a minha primeira opção e o Timber é a minha segunda opção. Pelo visto aqui, o Timber não está disponível. Ou isso aqui é só uma prévia, né? Não é certeza. Mas eu ficaria de olho no Partey e no Timber como segunda
opção. Fechou? Dá para olhar, claro, para o goleiro do Ipswich, o Palmer, principalmente, se por acaso a equipe do Ipswich sai na frente, porque aí o Ipswich tende a se fechar. Então, defesas do goleiro do Ipswich podem ser interessantes. A média do Palmer, a gente falou do Palmer recentemente contra o Chelsea, né? A média do Palmer é de 2,67 por jogo. Contra o Chelsea, ele fez 8 defesas no 2-2. E é um Ipswich bem agressivo. Para quem acompanhou o jogo do Ipswich contra o Chelsea, sabe que ele foi bem agressivo. O Chelsea bobeou, deu mole, eles estão marcando gol. Então eu acredito sim no Palmer trabalhando aqui com pelo menos de 3 a 4 defesas, tá? Dá para você pensar num over 2,5, um over até 3,5 de defesas do Palmer. 12h30 nós temos na Premier League, seguimos na Premier League, o Liverpool enfrentando o Leicester fora de casa, o Leicester já rebaixado, né, com todo respeito, a equipe do Leicester tem sido jogos pirotécnicos, né, 2-2 contra o Brighton, 3-0 para o Newcastle, 2-0 para o City, 3-0 para o United, aí 1-0 perdido aqui contra o Chelsea, mas o que não falta são derrotas para a equipe do time do Leicester, que não vence há 10 partidas. O time do Liverpool vai caminhando em direção ao seu título. Pode ser, se eu não me engano, ele pode ser campeão essa rodada, né? Desde que o Arsenal perca e ele vença. Acho que é isso, não tenho certeza. Mas não vai mudar muito o fato de que o Liverpool será o campeão. O problema aqui é que o Leicester não tá para brincadeira em relação à agressividade. Um time que tá vindo para cima, claro, já foi pro caramba, né? Então tem jogadores que estão querendo mostrar serviço para poder continuar para disputar a segunda divisão no ano que vem. O Liverpool é muito favorito, mas eu tenho minhas dúvidas se eu venho para esse jogo para trabalhar esse back favorito aqui no trade, tá? Tomar um pouco de cuidado. Eu vou até dar uma olhada nos últimos jogos do Leicester. Ó, esse jogo aqui contra o City foi na casa do City. Vou pegar os jogos do Leicester como mandante. Contra o Newcastle, United, Brentford e Arsenal. Vamos ver se a gente consegue ver todos esses jogos no desempenho. Ó, começou melhor contra o Newcastle. Tomou um gol lá no comecinho, né? Começou melhor, mas depois tomou um gol. Não foi uma estabilidade do preço do Newcastle, então. Contra o United começou melhor e conseguiu marcar. Então aqui o Leicester estava bem ruim. Contra o Brentford, começou melhor, não deixou o Brentford ter estabilidade, mas quando o Brentford chegou, marcou. E contra o Arsenal já teve mais domínio. O Leicester, naquele momento, ainda não estava rebaixado, tentava pontuar, acabou tomando 2 gols no final. Nesse momento, eu já vejo um jogo muito mais parecido com a situação do Newcastle e do Brentford, que é o seguinte: o Leicester podendo começar bem, afinal de contas o Liverpool não é aquele time que começa tão bem assim nos primeiros minutos, e depois a possibilidade do Liverpool puxar um contra-ataque e matar o jogo, né? Então vai ser um pouco perigoso pensar nesse back favorito aqui no Liverpool, numa situação de buscando estabilidade do preço. Talvez seja um cenário mais para a gente pensar em gols. Ou esperar um contexto de condicional para se posicionar no mercado de gols. Acredito na vitória do Liverpool? Sim, acredito. Mas eu acho que é um jogo mais para gols. Vou pensar num cenário de 2,5 aqui. Eu não duvido desse ambas marcas, para ser bem sincero. O problema, eu vou até tirar, é que nos últimos jogos em casa, o Leicester não marcou nenhum golzinho. Ele tomou 2, 6, 9, 11, 12. 12 em 4, média de 3 gols sofridos por jogo. E não marcou nenhum. Então esse ambas marcam fica até ruim, né? O problema do 2,5 é isso. 3 gols de um time só é chato, mas o Liverpool, nessa sequência de vitórias, nessa sequência fora de casa, só perdeu para o Fulham. O Liverpool pode sim desempenhar aqui um papel de vencer por 2 gols de diferença, fazer mais do que 2 gols. Pode ser sim um contexto esperado. Olha só, o Liverpool saiu na frente em 75% dos jogos, não falhou em marcar nenhum jogo fora de casa. Enfrenta um Leicester que não vence, a gente já viu, né? Há 10 jogos, vem de 10 derrotas, vem de 8 derrotas consecutivas dentro de casa. Falhou em marcar em metade dos jogos, sofre uma média de 2 gols por jogo. O primeiro tempo do Leicester é horroroso, o segundo tempo é um pouco melhor, mas o Liverpool é melhor no segundo tempo. Bolas aéreas, muito provavelmente aqui o Liverpool pode utilizar, assim como utilizou contra o West, pode utilizar contra o Leicester para poder chegar às vitórias. 63% dos jogos do Liverpool fora e 56% dos jogos do Leicester em casa com over 2,5. O Leicester sofreu 31% das vezes mais do que 2 gols. E o Liverpool marcou 31% das vezes mais do que 2 gols. Perceba que quando a gente coloca o contexto do Leicester não estar marcando em casa para buscar um jogo 2,5, a gente fica um pouco defasado nessa odd, a não ser que seja uma odd muito boa. Quanto é que está a odd do 2,5? 1,44, uma odd horrível. Então, eu não buscaria o 2,5 no pré-live, porque o Liverpool só marcou mais do que 2 gols fora em 31% dos jogos. E o Leicester não vem marcando em casa. Então, a gente está contando muito mais com gols do Liverpool. Seria muito bom se nesse jogo o Leicester começasse fazendo um gol para abrir a situação. Mas cria uma condicional aqui, coloca o Liverpool na frente antes de trabalhar gols. Se o Liverpool estiver ganhando por 1-0, cedo, pode ser o over à frente, pode ser até o 3,5. Se o Liverpool estiver vencendo por 2-0, pode ser o limite, pode ser o over à frente. Mas eu não me posicionaria no 0-0. Por quê?
Porque para você se posicionar, no caso do 2,5, né? Porque para você se posicionar no 2,5, num jogo, num time que não tem feito gol em casa, você está contando muito mais com 3 gols do Liverpool, porque não marca tanto, às vezes, assim, 3 gols fora. Então, cria uma condicional, bota o Liverpool na frente, verifica como que o Leicester vai jogar, que aí sim, eu acho interessante. Se o Leicester estiver vindo para cima, desesperado, é jogo pro Liverpool contra-atacar e marcar, tá? Eu acho que é o melhor contexto por aqui. Acredito numa vitória do Liverpool? Sim. Se você é um Panther, te indicaria essa vitória do Liverpool a 1,20? Com todo respeito? Não. A 1,20 não. Das últimas vezes que o Liverpool teve cotação de 1,20, a expectativa de vitória era de 83%. Ele venceu 80%. Então, ele até chega perto de entregar um valor nulo, mas não é um valor positivo. Então, quem sabe, se o Leicester sai na frente, você pega uma virada do Liverpool ou um empate anula do Liverpool, mesmo que ele não vença, você tem um ódio melhor. Quem sabe, se o Leicester segura o Liverpool por um tempo, mesmo num jogo de trocação, você pega uma vitória do Liverpool no segundo tempo. Ou, se você quiser pensar numa vitória do Liverpool por alguma vantagem, 2 gols de diferença, eu acho que é o melhor. Pensar em 3 gols de diferença é esticado demais, na minha humilde opinião, ok? Em relação a jogadores, se for estar a galera completa ali, né? Finalização no alvo de Mohamed Salah, que começou a voltar a fazer as pazes com o gol, agora deu uma assistência, mas ainda não marcou, mas é um jogador para a gente ficar de olho em finalização. Do lado de roubo de bola, eu olharia do lado do Liverpool para Gravenberch, se for jogar, e o McAllister. São as duas opções que eu gosto de listar aqui no time do Liverpool. Do lado do Leicester, o Ndidi é a primeira opção e o Christensen era a segunda opção, mas ele não está listado aqui. Lembrando que isso aqui é só uma prévia, né? É Christensen. Eu sempre falo Christian, é Christian. Outra opção é o Thomas, Luke Thomas. Então, Luke Thomas, Ndidi e Christensen, que não está listado, mas pode jogar. Para finalização no alvo, eu iria mais com Mohamed Salah. Dá para pensar no goleiro Hermansen trabalhando por aqui? Dá para pensar. Nos últimos jogos dentro de casa, o Hermansen fez 2 defesas contra o Newcastle, 2 contra o United, 3 contra o Brentford e 3 contra o Arsenal. Dá para pensar, mas não dá para esticar pelo visto, né? Pensa num cenário de over 1,5, se a odd estiver muito baixa, deixa quieto. Melhor não trabalhar com odds esmagada, certo? Bundesliga meio-dia e meia, Borussia Dortmund, Borussia Mönchengladbach. Imagino que nesse momento você esteja almoçando, né, com a sua família, então pode ser um jogo que você vai pular. Nada, nem um pouco problemático, eu provavelmente vou fazer isso, tá? O Liverpool também está no mesmo balaio, dependendo da situação, família em primeiro lugar, claro. Já vou ter conseguido acompanhar pelo menos o jogo do Arsenal, pelo menos o jogo do Chelsea, mas vamos ver, dependendo da situação a gente consegue operar. 1,40 é a cotação do Dortmund contra o Borussia Mönchengladbach. Não gosto dessa odd, vocês sabem das picuinhas que eu tenho contra o Dortmund. O Dortmund agora criou uma motivação a mais para estar na Champions League, mas é uma situação difícil, né? O Mainz nesse momento tem 46 pontos, o Leipzig tem 48. Então a distância do Dortmund para o Leipzig é 6 pontos. É impossível? Nem pro caramba. É até bem acessível pro Dortmund se ele jogar o que jogou contra o Barcelona. Só que ele precisa torcer contra o Leipzig. Se eu não me engano, no jogo de sábado, o Leipzig tem um jogo mais acessível, com uma odd mais baixa, tinha uma odd de 1,30 e poucos, não sei se venceu. Mas se venceu já complica mais a vida do Dortmund. E o Dortmund tem que simplesmente jogar, como eu falei, do jeito que jogou contra o Barcelona pra gente ter confiança. O Dortmund não é uma boa equipe fora de casa, olha só. O Dortmund fora é o 13º colocado, só venceu 4 vezes. Tudo bem que em casa é uma equipe forte, mas precisa manter o bom aproveitamento nessas últimas rodadas, tanto dentro quanto fora de casa. Vai ter que começar com uma vitória contra o Gladbach, só que o Gladbach tem o mesmo objetivo do Dortmund, chegar de novo na Champions. Então, para mim, eu tomaria cuidado com essa cotação de 1,40. Teve um tempo atrás que o Borussia Dortmund era pai do Borussia Mönchengladbach. Assim, no sentido figurado, né? Claro. Por quê? Não precisava nem uma certidão de nascimento. Você olhava para a cara do Gladbach e já reconhecia o rostinho do Dortmund, porque era uma sequência de vitória tão grande que o Gladbach tinha de derrota, né, de vitórias do Dortmund para cima do Gladbach, que era impossível você não reconhecer essa paternidade. De um tempo para cá, a situação tinha melhorado. Deixa eu ver como é que tá agora. Ó, quer ver a época? Essa época aqui, ó. Olha que loucura. 2015 para frente, teve uma vitória do Gladbach aqui em 2015, aí final de 2015, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 vitórias consecutivas. Aqui era paternidade, não precisa nem do ratinho, não precisa nem DNA. Aí teve uma vitória do Gladbach em 2021. Depois, o Dortmund eliminou o Gladbach na Pokal e o Gladbach voltou a vencer em 2021.
O Dortmund venceu, o Gladbach venceu e agora de novo, ó, Dortmund, empate e vamos para mais um jogo. Pelo visto, a paternidade está voltando. O que dá para tirar de conclusão desse jogo é que é um jogo bem pirotécnico, tá? A maioria das vezes ambas marcam, a maioria das vezes é over 2,5. Tomara que não seja um jogo xuxo hoje, mas é um jogo de 6 pontos. Lembra que eu falei de Fulham e Chelsea? É um jogo de 6 pontos, tá? O Dortmund não defende bem, o Dortmund ataca muito bem com o Senhor Guirassy, hat-trick para cima do Barcelona. Infelizmente, o Dortmund acabou tendo aquele gol contra, senão ele poderia ter de fato levado esse jogo para prorrogação. Ninguém estava acreditando, eu mesmo não estava acreditando tanto. Achei que o Barcelona ia jogar muito melhor no contra-ataque, mas isso não quer dizer que o Dortmund fez uma excelente partida defensiva, isso quer dizer que o Barcelona também fez uma péssima partida. Se o Dortmund quiser, nesse intuito de voltar para a Champions, jogar de uma maneira agressiva como jogou contra o Barcelona, ele vai ter que entender que talvez o Borussia Mönchengladbach aproveite as oportunidades que o Barcelona não aproveitou. E aí, meus amigos, a gente pode ter um cenário de gols. Eu prefiro olhar para esse ambas, para esse 2,5. Eu não vou te indicar a vitória do Dortmund com essa cotação. Se você olhar com carinho aqui, ó, o Dortmund, quando começou com odds de 1,40, ele, com a expectativa de vitória de 71% do jogo, ele venceu só 63%. Então não tem valor. Você pode pensar numa vitória do Dortmund com odd mais elevada no segundo tempo. Você pode pensar numa reviravolta do Dortmund se ele estiver atrás. Mas ainda assim, eu não acho que essa temporada o Dortmund é aquele favorito que você deva confiar numa cotação de 1,40, tá? Com todo respeito. Vamos olhar um pouquinho aqui para os momentos dos gols. Olha só a fase do Dortmund em casa, ó. Você acredita que isso aqui é confiança? E olha o Borussia Mönchengladbach, vem de 5 jogos sem perder fora com 4 vitórias, né? Então cuidado. Olha aqui, momentos dos gols. O Dortmund marca com muito mais frequência no final do primeiro tempo e no final do segundo. Então a gente pode olhar assim para esses mercados de over limite no fim, se for o caso. E o Gladbach também compra essa mesma ideia, ó. 43% dos gols marcados depois do minuto 60 e é uma equipe que sofre bastante no segundo tempo. Olhar para o mercado de gols aqui eu acho um pouco mais seguro. Quer criar uma condicional com a preocupação de um jogo de 6 pontos? Espera uma equipe na frente, verifica se quem está atrás está buscando e quem está na frente está contra-atacando. Se 1-0 não for suficiente para fazer isso acontecer, espera o segundo gol, o 2-0. Ah, Thelma, você sempre fala isso. Verifica para você ver se não vai ter uma taxa de acerto maior. Principalmente se tratando desse tipo de jogo de 6 pontos. Porque o 0-0 pode deixar o jogo amarrado e 1-0 para uma equipe ou outra, essa equipe pode escolher se proteger. O 2-0 já deixa dá um pouco mais de confiança para quem está na frente e um pouco mais de desespero para quem está atrás. Vitória do Dortmund, com essa odd, eu estou fora, tá? Sobre jogadores, eu gosto muito de indicar para roubo de bola do lado do Dortmund o Pascal Gross, que agora eu aprendi a falar o nome, e o Emre Can, né? São as duas opções que eu sempre falo aqui no jogo do Dortmund. No Borussia Mönchengladbach você tem o Weigl, Julian Weigl, e a outra opção é o Elvedi, o Nico Elvedi, tá? São as duas opções que eu trabalharia. Sem o Guirassy para finalizar no alvo, é a minha melhor opção por aqui. Não estava mostrando, né? Mas aqui, ó, Sem o Guirassy, Pascal Gross, Emre Can, do lado do Dortmund, um para finalização e 2 para roubo de bola, o Julian Weigl e o Elvedi para roubo de bola do lado do Borussia Mönchengladbach. O Thiago Pereira Cardoso, será que é uma opção interessante para defesa? A média dele é de 4,75. Contra a equipe do Leipzig foram 3, contra a equipe do São Paulo foram 8 e contra o Freiburg 5. Dá para pensar assim no cenário de over 2,5 defesas do Thiago, hein? Vale ficar de olho. Saindo da Alemanha, vamos para o jogo da Inter de Milão contra o Bologna, um dos piores adversários na Itália esses últimos anos. A Inter de Milão com uma cotação de 2,30 não está errado, tá? Para mim é um favorito que pode se complicar. Ele quase não é favorito. Para mim é um jogo para correção de preço. Para a gente ter uma ideia de quão chato é a equipe do Bologna, o Bologna nos últimos 8 jogos em casa venceu 6 e empatou 2 partidas, né? Ele sai na frente 63% dos jogos, a Inter de Milão em 69%. O Bologna falhou menos em marcar, mas a Inter ficou mais jogos sem sofrer. O número de gols marcados é muito parecido e o Bologna sofreu um gol a mais. A Inter tem um aproveitamento melhor de finalizações, mas o Bologna não é ruim. O problema do Bologna é o primeiro tempo e talvez seja aqui que a Inter pode tentar buscar a sua vantagem e talvez a sua vitória. A Inter tem praticamente o dobro de vitórias, bem menos derrotas, o dobro de gols marcados e bem menos gols sofridos. É esse primeiro tempo que você pode tentar buscar se a Inter estiver jogando bem. O grande problema das equipes que visitam o Bologna é não se atentarem à segunda etapa. Eu vou mostrar isso aqui para vocês. No jogo contra a equipe do Napoli,
vou encontrar esse jogo aqui do Bolonha. Aconteceu exatamente isso daqui. Bolonha e Napoli 1-1. O Napoli foi para casa do Bolonha, aproveitou o mau desempenho do Bolonha no primeiro tempo e conseguiu o seu gol. Tudo bem que aqui parece que o Bolonha nem teve um desempenho tão ruim no primeiro tempo, né? Mas ainda assim, nos números ele acabou sofrendo. O que aconteceu? O Napoli se fechou e foi recuar para tentar segurar essa vantagem. Para mim é um problema, tá? Você dá muito a bola para o Bolonha no segundo tempo é um grande problema. Claro que a Inter tem condição de contra-atacar e aproveitar isso, como o Napoli também teve, mas o Bolonha conseguiu um empate no final. Aliás, no meio, né, do segundo tempo, poderia até ter virado o jogo. Então é muito bom tomar cuidado com o Bolonha na segunda etapa. E isso a gente pode olhar de novo aqui. Olha só o desempenho do Bolonha no segundo tempo. 63% de vitória contra 44%, nenhuma derrota, 22 gols marcados e apenas 6 gols sofridos. O Bolonha é uma equipe que tem sofrido um pouco de cabeça, a Inter marca bastante nesse fundamento. E olha só aonde o Bolonha é mais agressivo. Do minuto 45 para frente, né, até os 75 minutos. Justamente os momentos onde ele conseguiu marcar contra o Napoli. Já o time da Inter é muito agressivo. No final do primeiro tempo, marca 37% dos seus gols do meio para frente do primeiro tempo. E é um time que nos minutos finais tem que se preocupar. Apesar de marcar bastante, sofre quase 40% dos seus gols nos últimos minutos. Então, tomar cuidado, você que gosta de trabalhar a favor do favorito vencendo ou contra a equipe que está perdendo, porque os últimos minutos de jogo a Inter costuma entregar resultado ou pelo menos tomar gol e o Bolonha marca muito no segundo tempo. De resto, para mim é um jogo muito parelho para a gente conferir muito mais ao vivo do que pensar num contexto aqui de se abraçar a favor da Inter de Milão, tá? Realmente enfrentar o Bolonha não é fácil. Das últimas vezes que a Inter enfrentou o Bolonha, na casa do Bolonha, a Inter venceu aqui por 1-0 em 2024, perdeu por 1-0 em 2023 e perdeu por 2-1 em 2022. Dá para perceber que é um time chato e que também é um contexto de jogo mais amarrado, tá? Eu não duvido de um jogo under por aqui, um under 3,5, até podendo ter um under 2,5 se o jogo se arrastar um 0-0. O que vai abrir esse jogo, possivelmente, claro, é uma desvantagem no placar para uma das duas equipes. Esse resultado para o Bolonha é muito importante para a Champions League, então o Bolonha na frente vai fazer com que o jogo fique mais amarrado, mesmo a Inter de Milão partindo para cima. A Inter na frente, como é uma equipe que já tem um DNA de contra-ataque, pode ser um jogo que abre um pouquinho, mas ainda assim eu não venho para trabalhar gols por aqui não. Acho que é um jogo mais para trabalhar resultados. Em relação aos jogadores, os principais jogadores para roubo de bola do Bolonha, geralmente eu indico o Remo Freuler, que jogou na equipe da Atalanta, que eu gosto bastante, acompanho há bastante tempo, é um dos melhores roubadores de bola aqui da equipe do Bolonha. E do lado da Inter, depende do contexto, né? Se é um time mais avançado, se é um time mais recuado, eu acredito numa situação de uma Inter brigando pela bola ali no meio campo, como ela costuma fazer. Então, para mim, você pode olhar para Carlos Augusto, se for jogar, não sei se ele está disponível, né? E para Nicolo Barella, que são os brigadores da equipe, certo? Em relação à defesa de goleiro, finalização no alvo, se for trabalhar com finalização, o Lautaro Martínez estiver disponível, é o principal para mim aqui. Mas eu prefiro olhar para roubo de bola porque é um jogo, na minha opinião, mais amarrado. 2h30 da tarde, nós temos talvez a última chance do Leverkusen para tentar uma aproximação, um título contra o Bayern de Munique, apesar de eu acreditar que é bem difícil, que a chance já passou. Enfrenta o São Paulo fora de casa com uma cotação de 1,67, o São Paulo tentando se manter ali defensivamente sólido para ficar fora do rebaixamento e da relegation. Inclusive o Heidenheim foi adversário do Bayern, você já sabe o resultado, eu não sei. Se o Heidenheim perdeu, ótimo para o São Paulo e péssimo para o Leverkusen. Né? Em relação ao PDF de apoio, se você não é membro do canal, fica o convite para você assinar, apoiar esse canal aqui e, claro, ter acesso ao PDF de apoio. Eu vou gravar um tutorial para quem não está conseguindo assinar o PDF de apoio, para quem não tem Pix, né? Porque na verdade o YouTube não forneceu ainda a opção de Pix. Eu mandei mensagem várias vezes para eles, mas tem a opção de você comprar aqueles cartõezinhos da Google Play. Ontem, por acaso, aqui na minha cidade não tem loja grande, né, de departamento assim, mas ontem, por acaso, eu tive que ir numa cidade vizinha levar meu pai numa consulta e encontrei aqueles cartõezinhos da Google Play para você comprar. Comprei um para gravar um tutorial para vocês. É simples, você cadastra o cartão como se fosse um cartão de crédito no Google e aí você consegue assinar o que você quiser. Então, é uma forma de você apoiar o canal. Se a nossa cidade tiver essas lojas de departamento, Americana, C&A, acho que a C&A também tem, essas coisas grandes. Aqui não tem, aqui é interiorzão, mas para quem mora numa cidade maior pode ter acesso. Mas vamos embora. Olha só como o São Paulo vem numa fase ruim, mas se você olhar com carinho, ruim em certo ponto, né? A equipe até voltou a pontuar,
não sofre tanto gol, média de gol sofrido de 1,07 por jogo dentro de casa. Então é uma equipe que vem conseguindo se manter pelo menos sólido defensivamente, não consegue marcar tanto gol. Então vai ser uma briga, pelo visto, de novo o São Paulo vai enfrentar o Leverkusen, vai enfrentar uma equipe que se defende bem. Já enfrentou o Leverkusen, teve problema e agora enfrenta o São Paulo. Talvez contra o São Paulo ele consiga marcar cedo, talvez ele tenha ainda mais dificuldade, podendo sofrer, a gente não sabe, mas a tendência é que ele enfrente uma equipe sólida defensivamente de novo. Tá? O primeiro tempo do Leverkusen é melhor, o segundo tempo não é bom. Então, se você pretende buscar uma vitória do Leverkusen aqui, que seja para estar a favor do Leverkusen no primeiro tempo. Eu vou até marcar uma correção de preço, porque com essa cotação do São Paulo, eu como trader prefiro um leia a pior equipe em campo se o São Paulo estiver pior. Mas aí vai da metodologia de cada um, tá? A maioria dos gols do Leverkusen são marcados no primeiro tempo. Então, se você passou para o segundo tempo com o Leverkusen sem estar ganhando o jogo, eu já ficaria até um pouco mais ressabiado. Se bem que da última vez fora de casa, o Leverkusen marcou no finalzinho, né? Nesse jogo aqui contra o Heidenheim. Foi lá nos últimos minutinhos. Mas ainda assim, eu prefiro que você, se for para trabalhar a favor do Leverkusen, como um trader, escolha o primeiro tempo. E como um punter, se o Leverkusen estiver muito bem no segundo tempo, onde ele não é tão bem, mas se ele estiver bem nesse jogo, né, ele não costuma ser bom no segundo tempo, mas se ele estiver bem nesse jogo, pode ser interessante. Como ele fez contra o Heidenheim, ele pode repetir contra o São Paulo, tá? De resto, não gosto do mercado de overgoals no jogo 0x0, não gosto do mercado de overgoal no jogo 1x0 Leverkusen. Por quê, Theo? Porque o São Paulo trabalha com a possibilidade de somar pontos e, caso não consiga, não prejudicar o seu saldo. Nesse momento, o São Paulo tem saldo de menos 10. Enquanto ele se manter ali com um saldo de menos 10, está excelente. Se ele tomar menos 11, menos 12, tudo bem. O problema é tomar goleada. Por quê? Porque o Heidenheim pode ter uma arrancada nessas últimas 5 rodadas e, principalmente na questão de saldo de gols, o Heidenheim é pior. Então, mesmo que o Heidenheim tenha 5 vitórias, 4 vitórias, se o São Paulo se mantiver ali com um saldo bom, ele pode ficar na frente. Então, eu tomaria cuidado para buscar aqui um cenário de muito overgoals. O São Paulo não marca tantos gols, inclusive só marcou 9 nos jogos dentro de casa. O Leverkusen vai enfrentar uma equipe que se defende bem e o São Paulo não sofre tantos gols, sofreu uma média de 1 gol por jogo só. Se você encontrar um Leverkusen vencendo por 2 gols e ainda assim você não encontrar o São Paulo saindo para o jogo, é melhor ficar de fora e não pensar nem naquele contexto de 2 gols de diferença. Só vale a pena, na minha opinião, pensar em gols se o Leverkusen estiver na frente e o São Paulo estiver demonstrando vontade. Mas isso daí você só vai conferir no ao vivo, não dá para ficar no achismo. Para fechar o cenário europeu, nós temos um jogo muito importante do Real Madrid contra o Athletic Bilbao. O Real que foi eliminado do jeito que foi da Champions, né? Uma vergonha, na minha humilde opinião. Claro que a gente tem que dar todo o crédito para a equipe do Arsenal, mas o Real Madrid não demonstrou nenhuma criatividade no jogo contra o Arsenal, só lançamento, só chutão, nenhuma condição criativa de buscar uma recuperação daquele 3-0 que já tinha ficado barato no Emirates e depois perdeu de novo em casa para a equipe do Arsenal. Enfrenta agora o Bilbao, que é semifinalista, enfrentando outro inglês, né, o United na Europa League. O Real Madrid, que também não pode deixar escapar essa proximidade com o Barcelona. Não sei quanto é que foi o jogo do Barça contra o Celta Vigo. Se o Barça venceu, o Real Madrid precisa se manter nos mesmos 4 pontos. Se o Barcelona empatou, o Real Madrid tem que tentar chegar numa diferença menor, né? Aí ficaria com 2 pontos de diferença. E se o Barcelona perdeu, que pode, claro, ter acontecido, o Real Madrid ficaria a 1 ponto de diferença. De qualquer maneira, independente do resultado do Barcelona, o que não muda é que o Bilbao é um excelente visitante. De qualquer maneira, independente do resultado do Barcelona, o que não muda é que o Bilbao é um adversário chato e que teve mais vitórias fora de casa do que derrotas. Então, enfrentar o Bilbao não é fácil. Nos últimos jogos do Real Madrid contra o Bilbao em casa, no Bernabéu ou dentro de casa, o Real, aqui, venceu por 2-0, empatou 1-1, venceu por 1-0, venceu por 3-1, empatou 0-0. A última vitória do Bilbao, na casa do Real, foi em 2005, mas tivemos empates recentes. E empatar para o Real Madrid já seria péssimo, porque se o Barcelona venceu o Celta e o Real Madrid empata hoje, aí, né, com todo respeito, já foi pro buraco. Que aí o Barcelona iria abrir 6 pontos de vantagem, é isso? O Real Madrid iria para 67, o Barcelona iria para 6 pontos de vantagem. Então, o Real Madrid não pode pensar em empatar por aqui. Já o Bilbao
o empate seria excelente por conta da Champions, né? Porque ele pode não conseguir vaga via Europa League, mas ele pode conseguir via La Liga e se manteria aqui numa distância considerável também do Atlético de Madrid, que também tem um jogo chato fora de casa contra o Leganés, não sei quanto é que foi o jogo. Então, para mim, é um jogo onde o Real Madrid pode complicar. O que significa isso? Que ele pode demorar um pouco mais a marcar, que ele pode sair atrás do placar, que ele pode marcar e tomar um empate, porque o Real Madrid nos últimos jogos, o que ele mais tem conseguido fazer é se complicar dentro de casa. Os últimos jogos em casa do Real, em todas as competições, ele tomou 2 do Arsenal, ele tomou 2 do Valência, ele tomou 4 da Sociedad, tomou 2 do Leganés, 1 do Vallecano e 1 do Atlético de Madrid. Então é uma equipe que fornece o espaço para os seus adversários. O Bilbao fora de casa empatou 0-0 com o Rangers, 0-0 com o Villarreal, venceu o Sevilha por 1-0, perdeu para a Roma por 2-1 e perdeu para o Atlético de Madrid por 1-0. Não é uma equipe que marca tanto, tem muito mais under nos seus jogos, então eu tomaria cuidado também para não criar essa expectativa de que o Real Madrid vai sofrer, porque o Bilbao não é uma equipe que fica se expondo tanto e o empate não é ruim. O que pode acontecer aqui do Madrid é uma agressividade muito grande pelo fato dele ter sido eliminado pelo Arsenal. Ele vai querer fazer alguém pagar o pato por essa eliminação. A cobrança lá deve ter sido muito grande, principalmente pelo jeito que foi, pelo futebol que eles não praticaram. Então eles vão vir muito agressivos. Agora, o Bilbao pode escolher se defender. Não é a agressividade do Real Madrid que vai garantir a vitória. Vai ter que ser muito mais a parte criativa. Contra o Arsenal foram muito agressivos, mas zero criatividade. Então, esse Real Madrid pode demorar um pouco mais a marcar e você pode ter a condição de pegar uma odd mais elevada. Nos últimos jogos, quando teve essa cotação de 1,67, a expectativa de vitória é de 60%, o Real Madrid ganhou 54%. Então não tem valor essa odd no pré-live. Eu sei que você quer apostar a favor do Real porque ele não foi bem na Champions e ele precisa dar uma resposta. Mas pelo menos espera uma odd mais elevada, na minha opinião, é o melhor cenário. Não tô vendo um jogo over no 0-0, tá? Mas a exposição do Real Madrid tende a ser tanta que o Bilbao vai acabar tendo espaço. Nos últimos 5 jogos entre eles, o Real Madrid venceu 3, o Bilbao venceu 1 e tivemos um empate. Nesse contexto dos últimos 5 jogos, 2-0, 1-1, 2-0, 2-0 e 2-1. Então, é até um jogo para 2 gols. E até pode ser para 3, mas cria um condicional para ficar mais fácil, tá? Vou pegar o jogo aqui que foi 2-1 e também esses jogos aqui que foram 2-0. A gente vê como é que foi o cenário. Ó, esse jogo 2-1, nós tivemos aqui o Bilbao saindo na frente no final e aí deixou o jogo mais animado. Então você pode ter esse contexto, esperar o jogo ter um gol para depois pensar em se posicionar. Nesse daqui, o Real Madrid abriu o placar cedo, e aí o Bilbao foi para cima, o Real Madrid num contra-ataque provavelmente matou o jogo. Aqui 2-0 no placar. Esse é um contexto que eu gosto de pensar em mais um gol. Nesse caso não saiu, mas o Real Madrid estava fora de casa. Então por aqui, por exemplo, ó, se você vê um Bilbao vencendo por 1-0, como o Bilbao está focado na classificação para Champions, para manutenção de vaga, o Bilbao na frente me passa uma impressão de jogo mais amarrado. Mesmo o Madrid martelando igual um doido, dando espaço. Agora, o Real Madrid na frente pode ser um pretexto de jogo mais aberto, porque ele vai estar cumprindo a sua obrigação, o Bilbao vai querer buscar uma recuperação e ele vai ter espaço para contra-atacar. Então, uma condicional que eu gosto para gols aqui é Real Madrid vencendo o jogo. Jogo 0-0 ao Bilbao na frente, sinceramente eu fico de fora. Não duvido de um over 1,5, se for para pegar que seja com uma cotação mais elevada, e não duvido até de um 2,5 se o Real Madrid fizer 2-0 em casa, nesse contexto que eu mostrei aqui foi fora, e o Bilbao saindo para cima. Mas aí é o melhor cenário para trabalhar o over 2,5. É o Madrid vencendo por 2-0 e dando espaço, tá? Em relação aos jogadores, eu não sei como é que tá a questão de titularidade, porque depois do que aconteceu, eu não sei como o Ancelotti vai fazer, se vai manter a galera, se vai tirar alguém, sinceramente eu não sei. O Mbappé tá suspenso por conta daquela besteira que fez contra o... me esqueci o time que o Real Madrid jogou fora de casa recentemente. Vou lembrar agora, com a ajuda, claro. Contra o Alavés. Foi um pisão lá no cara. Ele foi expulso. Vai ter que jogar com, pelo visto aqui, Endrick, Brahim Dias e Vinícius Júnior, ou pode colocar o Rodrigo também, se não tiver suspenso. Gosto de pensar em roubo de bola do Camavinga, que não pôde jogar contra o Arsenal, porque estava suspenso. E se for para pensar em finalização no alvo, Vini Júnior e Endrick, né? Acho que o Endrick vai tentar aproveitar a sua oportunidade se ele for, de fato, o titular. Do lado do Bilbao, a gente falou do Jauregui contra o Rangers. Deixa eu ver se ele fez alguma coisa interessante nesse jogo. Foi o jogador que eu tinha citado aqui. Vamos lá. Teve um roubo de bola. Acho que é o suficiente, né? Ficar de olho num roubo de bola do Jauregui. Dá para pensar em trabalho do goleiro do Bilbao? O Aguirrezabala? Dá para pensar, né? Porque o Real Madrid vai precisar, sim, buscar essas finalizações. Então, pelo menos 3 defesas do Julen Aguirrezabala. Que nome, hein? Parabéns. Toma cuidado com a sorte esmagada do Real. Se for buscar vitória, tenta buscar uma odd mais elevada. E se ele marcar cedo e você não tiver no mercado,
não se frustre. Tem outros jogos durante o dia. Vamos falar de Brasileirão? Eu vou pular esse primeiro jogo do Juventude com o Mirassol por conta do horário. O jogo às 11 horas no domingo é muito complexo porque tem muito jogo europeu acontecendo. Não é discriminação, mas é questão de liquidez. Vai estar rolando a Premier League com uma liquidez muito melhor do que esse jogo aqui. Para mim é um jogo para correção de preço, né? O Juventude ele pode ter um comportamento um pouco mais agressivo dentro de casa, vencer os 2 jogos que disputou, porque vem de uma grande goleada para cima, aliás, sofrida, né? Contra o Flamengo. Mas o Mirassol é um visitante indigesto. O Mirassol complicou a vida do Cruzeiro, poderia ter empatado o jogo e também, no último jogo, goleou a equipe do Grêmio, além de ter empatado com o Fortaleza e com o Bahia fora de casa. Então, para mim é um jogo de correção de preço. O Juventude tem justiça de ter essa odd mais baixa, mas eu não duvido do Mirassol complicando a vida do Juventude. Santos e São Paulo, clássico. São Paulo e Santos, Santos mais uma vez agora sem o Neymar. O São Paulo, eu gostei do que o São Paulo demonstrou contra o Botafogo. Eu tenho ainda bastante crítica do trabalho do Zubeldia, mas eu não achei um jogo ruim do São Paulo, né? O Botafogo, quando sai atrás do placar, ele tem bastante dificuldade. Não achei um jogo ruim do São Paulo, acabou deixando o Botafogo empatar, né? Mas eu acho que é justo essa cotação de 2,05 por jogar dentro de casa. O Santos, nos 2 jogos que fez fora de casa contra os times cariocas, perdeu para o Vasco de virada, perdeu para o Fluminense no finalzinho. Não duvido que o Santos venha para fazer um jogo mais brando aqui, para tentar buscar um ponto. Seria muito importante estancar o sangramento fora de casa, já que venceu dentro de casa. E o São Paulo precisa vencer, né? São Paulo são 4 empates em 4 jogos. Está parecendo a Juventus no início do campeonato italiano. Para mim é um jogo parelho, principalmente pelo fato de ser um clássico, né? Então, acredito nesse favoritismo leve do São Paulo aqui, mas não duvido de um jogo amarrado e até a possibilidade de um empate. Falando em empate, esse aqui também tem cara, né? Eu não sou de ficar cantando resultado, não sou vidente, não ganho dinheiro assim, muito menos acho isso interessante, mas o Atlético Mineiro é um time que eu não consigo confiar, mais uma vez não entregou resultado contra o Santos, e o Botafogo tem essa dificuldade de quando sai atrás do placar, né, ter uma dificuldade enorme de jogar. Até contra o São Paulo conseguiu empatar, mas virar é um parto. O Galo não passa confiança defensiva, o Botafogo vem sofrendo gol também com frequência. Não duvido de uma possibilidade de 2 gols por aqui. O Botafogo costuma ter uma vantagem histórica aqui contra o Atlético Mineiro. A gente pegar os últimos jogos, o Botafogo venceu na Libertadores, né, na última final. Um empate 0-0 na casa do Galo, vitória do Botafogo. Aí uma vitória do Galo aqui em 2023, 2 vitórias do Botafogo, 2 vitórias do Galo, mais uma vitória do Botafogo. Então é um contexto parelho, mas que o Botafogo tem um pouco mais de vantagem. Só que é fora de casa, né? No último jogo fora de casa do Botafogo, ele perdeu para o Bragantino e empatou contra o Palmeiras. Não foi um resultado ruim, até jogou muito bem, criou uma boa expectativa, mas depois perdeu para o Bragantino. 2 equipes pressionadas, digo que o Galo está até muito mais pressionado que o Botafogo, né? O Botafogo já está em uma situação um pouco melhor. Por ser favorito, para mim é um favorito que pode se complicar. Afinal de contas, pega o atual campeão da Libertadores e do Brasileirão. E sinceramente, por mais que tenha alguma coisa engasgada ainda, né? E vai ser um jogo que o Galo deve levar isso para campo, o Botafogo, se jogar como jogou contra o Palmeiras, por exemplo, ele pode complicar a vida do Galo, mas no fim acaba sendo um jogo bom para correção de preço. Nos últimos confrontos, como a gente viu, o Botafogo não perde a 3 jogos e o under 2,5 aconteceu em 5 dos últimos 7. A gente não consegue encontrar valor aqui, ó, nas cotações de pré-live, então eu nem vou te indicar o mercado de gols, acho que é mais um jogo para correção de preço mesmo. Fluminense e Vitória, acho que é um jogo pra gente pensar com carinho para pelo menos 2 gols. O Vitória, ele é um time safado, no bom sentido, ser torcedor do Vitória não me xingue. Ele é um time que teve um bom jogo contra a equipe do Fortaleza, ele teve um bom jogo contra a equipe do Galo, em Minas, teve um escanteio muito bem cobrado, muito bem trabalhado pelo Vitória, gostei bastante. Eu não duvido que o Vitória possa marcar no Fluminense, tá? O Fluminense ele melhorou muito com o Renato, mas ele ainda dá espaço, então eu não duvido de um cenário de ambas marcam, de haver 1,5 por aqui. Eu acredito num Fluminense vencendo? Eu acredito, eu só não pegaria essa cotação. A odd do Fluminense é 1,57, por mais que o Fluminense venha com essa sequência toda de vitórias, eu acho que a gente poderia tentar buscar uma odd mais elevada. Por mais que o Fluminense tenha até o valor esperado positivo nessa odd, em 64% dos jogos, aliás, era esperado que ele vencesse 64%, ele está vencendo 72%. Mas ainda assim, pelo fato de oferecer uma quantidade de chances para o adversário um pouquinho elevada, eu esperaria uma odd um pouco mais alta.
1,80, 2. E lembre-se que o Vitória não é bobo. O Vitória não é bobo. No jogo contra o Galo, se não me engano, ele chegou a estar perdendo e empatou aqui, ó. Contra o Fortaleza, ele estava na frente, tomou um empate e buscou o gol depois. Contra o Galo, ele teve na frente, tomou um empate, teve na frente de novo e tomou um empate depois. Então, dos 2 jogos, ele saiu na frente. Para você que vem buscar esse back favorito ou essa aposta seca no Fluminense, o Vitória já foi uma equipe que se mostrou agressiva ao ponto de abrir placar. Então, o Fluminense pode até vencer, mas ele pode ter um trabalhinho um pouco maior aqui, a não ser que o Vitória faça um jogo muito ruim. Fortaleza e Palmeiras é um jogo extremamente parelho, não dá para ficar abraçando uma equipe ou outra. O Fortaleza tem um trabalho sólido, mas nos últimos jogos tem deixado a desejar, se complicou contra o Mirassol, se complicou contra o Inter, já esperado, perdeu para o Fortaleza, tinha perdido para o Racing, também já esperado, adversário chato, e o Palmeiras vem numa moral altíssima, né? Depois dessa vitória contra o Internacional fora. Acho justo essa cotação mais favorita do Palmeiras fora. Das últimas vezes que o Palmeiras visitou o Fortaleza, vou até abrir essas partidas aqui pra gente dar uma olhada. Se não me falha a memória, foram jogos bem interessantes de fazer, ó, 2-2, 3-0, 2-2, 3-1, mas na casa do Fortaleza, 3-0 Fortaleza, 2-2, 0-0, 1-0 Fortaleza, 2-0 e 1-0 Palmeiras em 2019. Então é um Palmeiras que costuma se complicar lá. Aí, se você quiser olhar para histórico, esse favorito que pode se complicar, podendo ter uma odd do Palmeiras mais elevada, pode ser interessante. Em apenas uma situação a gente teve o 0-0. De resto, o over 1,5 aconteceu com frequência. Então, pensar em 2 gols aqui não acho que seja ruim. Para finalizar, Bragantino e Cruzeiro. Bragantino vem de vitória contra o Botafogo. Bragantino não fez um jogo ruim no segundo tempo contra o Fluminense e ainda vem de vitória também contra o Sport. Pelo menos 2 jogos sem sofrer, né? E o Cruzeiro agora o Léo Jardim resolveu colocar os medalhões no banco. Dudu, Gabigol, Wallace, galera cara, e tem resolvido com não só a galera da base, mas principalmente uma garotada mais nova, uma galera mais barata, né? E isso faz com que esse jogo para mim seja mais um jogo de correção do que um jogo para se acreditar no Bragantino. O Cruzeiro não passa confiança ainda, ele só venceu um jogo. O Bragantino venceu 2, mas também não é uma equipe que passa tanta confiança. Por mais que ele não tenha sofrido contra o Botafogo e contra o Sport, ainda é uma defesa frágil. Começou tomando 2 do Ceará, tomou 2 do Fluminense. Jogo para se trabalhar completamente ao vivo. Não cria, sinceramente, ó, se fosse para te indicar jogos para você não criar viés, São Paulo e Santos, Galo e Botafogo, Fortaleza e Palmeiras e Bragantino e Cruzeiro. Você pode ter um viés aqui no jogo do Fluminense, você pode olhar com mais carinho para o Juventude, porque jogar lá é muito chato, mas esses aqui são jogos parelhos mesmo. E aí, o fio da meada, né? A decisão final, acho que você só vai conseguir no ao vivo. Isso se você conseguir tirar algum tipo de aproveitamento, porque são jogos bem complexos, ok? Do jogo que eu mais imagino aqui para gols seria o jogo do Fluminense com Vitória pelo contexto do jeito do Vitória jogar. Mas tudo depende do comportamento do Vitória. Se ele quiser só se defender, o Fluminense vai ter menos espaço para jogar, o Vitória não vai conseguir tanto contra-atacar e a gente vai ter um jogo amarrado, tendendo ali para gol, se for o caso no segundo tempo, no final do jogo. Vou deixar listado aqui outros jogos complementares, tem muito jogo nesse domingo, tá? Mas de novo, se você precisar e puder focar mais na sua família, vai deixando essa grade mais reduzida possível. Tá? Hoje é Páscoa, então aproveita para comer seu chocolatinho e tudo mais. Muito obrigado pela sua companhia. Vou deixar linkado aqui, além do link do Radar, também a lista do Radar e o link da minha parceira Betfair para você criar a conta da maior bolsa esportiva do mundo. E o link do meu blog para você acompanhar os meus cursos gratuitos e também ler matérias e tudo mais por lá. Obrigado pela companhia em mais um planejamento. Na segunda-feira tem mais um Papo de Apostas. Tem um assunto bem legal já gravado. Já está disponível para quem é membro do canal. Se você é membro do canal, já pode ir lá conferir. Um abraço, até amanhã.